Vou contar uma história que é conhecida aqui no vilarejo. Todo mundo já ouviu falar a respeito, e muitos de nós vimos e ouvimos ao menos algo. É um daqueles segredos que todos conhecem, mas só falam sobre isso quando se sentem seguros, como se apenas mencionar pudesse colocá-los em perigo. Não vou dizer o nome do vilarejo, porque todos aqui conhecem a história e todos nós nos conhecemos, embora eu saiba que algum vizinho em algum momento acabará ouvindo. Só vou dizer que acontece em um vilarejo pequeno do estado de Minas Gerais, um vilarejo onde quase não resta mais ninguém. O que vou contar aconteceu nos anos 80, quando eu era apenas um adolescente. No fim do vilarejo há uma fazenda, uma propriedade com uma casa muito grande e azul, onde viviam os Nogueiras, sempre reclusos em sua propriedade. Essa família tinha muitos negócios que os faziam sair pouco e não conviviam muito com as pessoas do local. Só eram vistos religiosamente todos os domingos na missa. Eles tinham algo consigo, uma maldição por terem se aproveitado das pessoas do vilarejo gerações atrás. Mencionam até que essa gente chegou a escravizar pessoas. Diziam que havia uma espécie de possessão que atacava a família, pulando de geração em geração. Uma maldição que separava a família de maneira cruel e afetava terrivelmente a saúde do possuído, que ficava apenas pele e osso, uma sombra do que foi um dia. Os possuídos também gritavam coisas terríveis, segredos da família de gerações passadas que os faziam desconfiar uns dos outros. Eu vi Andréa mudar quando chegou a sua vez de sofrer essa estranha possessão, doença, maldição, como queiram chamar. Andréa foi minha colega durante todo o tempo na escola. Mas de repente, um dia no meio do recreio, começou a agir de forma estranha. Ela não voltou para a sala de aula quando o intervalo terminou e foram procurá-la. Encontraram-na fora da escola, em frente a alguns cactos, falando sozinha e comendo alguns insetos que estavam no chão. Levaram-na para casa e ela não voltou para a escola. Soubemos apenas que a mandaram para um internato de freiras na capital. Quando voltou, não saía de casa. Não nos deixaram vê-la quando fomos visitá-la. Disseram-nos simplesmente que ela estava doente, que não podia nos receber e, imediatamente, começaram os rumores. Agora era a vez dela. Como sempre, alguém em cada geração dos Nogueiras sofria isso. O mal, a doença. No entanto, dessa vez algo aconteceu. Algo que em outras gerações, segundo minha avó, não haviam tentado. Foram até a igreja do vilarejo, mas disseram que não podiam fazer nada. Se era verdade que ela estava possuída de alguma forma, um exorcismo era, em muitos casos, quase impossível de se realizar, de se autorizar. Levaria meses para sequer enviarem um sacerdote. De repente, por medo talvez, todos no vilarejo se escondiam à noite. Entravam em suas casas ao anoitecer e não saíam mais. Da fazenda dos Nogueiras saíam gritos, como se dezenas de pessoas fossem torturadas ali. Através de um trabalhador, soubemos que, na verdade, havia duas pessoas possuídas naquele momento, Andréa e um tio cujo nome já esqueci, um idoso que muita gente se surpreendeu por ainda estar vivo, pois não era visto em público há anos, nem sequer saía aos jardins. Na escuridão da noite, chegaram duas pessoas ao vilarejo, um sacerdote e uma senhora. Ninguém os havia visto lá antes, ninguém sabe de onde vieram. O peão dos Nogueiras, que nos informava, nos contava as coisas que ouvia. Ele disse que aquelas pessoas traziam algo, uma relíquia com a qual poderiam tentar ajudar. E olhem, não quero mentir e dizer que era um crucifixo. Sendo honesto, já não me lembro com precisão do que se tratava, mas duvido que era somente isso. Disse em algum momento a senhora que acompanhava o sacerdote que na verdade não poderiam salvar a ambos. E para ela parecia natural tentar salvar Andréa. O pobre tio, há muitos anos, havia deixado de ser ele mesmo. No início, a família se enfureceu com eles, especialmente com a mulher. A chamaram de charlatã, chamaram-na de bruxa,
Expulsaram-nos da fazenda e deram-lhes alguns minutos para sair do vilarejo. Depois pediram aos 2 trabalhadores de confiança que ainda estavam com eles para irem para suas casas. No entanto, alguém na família alcançou os 2 visitantes na saída do vilarejo. Algum tempo depois, o sacerdote e a mulher voltaram à propriedade. Eles saíram na manhã seguinte. Minha mãe os viu, mas nunca mais voltaram. No dia seguinte, realizou-se um enterro sem muita cerimônia no cemitério dos Nogueiras, localizado em um canto da vasta propriedade. Só a família e o trabalhador de maior confiança estiveram presentes. Poucos dias depois, vimos Andréa no jardim à distância, sem nos dar atenção quando gritávamos para ela. Parecia fora de si e muito magra, como um fantasma, como se sua mente não estivesse ali. Quando novamente nos reunimos, alguns amigos e eu fomos procurá-la. Disseram-nos que ela havia se mudado, que iria viver em Goiânia com sua tia e que não voltaria mais. E assim foi. Ela não foi mais vista por lá. Restam poucos habitantes no vilarejo, mas a imensa casa dos Nogueiras permanece de pé, agora habitada por apenas alguns deles. Com o tempo, perderam a maioria de seus negócios e sua casa parece uma casa assombrada. Ainda se conta na região que, se você passar por lá de madrugada, pela estrada de terra que a rodeia, pode ouvir gritos que parecem vir das profundezas daquela fazenda. Bem, isso é o que sei. Essa é uma história mais misteriosa do que assustadora, eu sei, mas precisava contá-la. Obrigado por me ouvirem. Olá, comunidade de relatos. Passei vários meses ouvindo vocês ao lado da minha filha e agora quero contar algo. Algo que sempre foi para mim a prova de que lá fora não existe apenas o paranormal, existe o mal. Vou compartilhar uma das muitas experiências paranormais que vivi. Esta história nos remonta ao ano de 1991, precisamente no final de maio. Eu era uma menina de apenas 10 anos. Minhas irmãs tinham 12 e 14 anos, e junto de minha avó, minha mãe e uma tia, fomos visitar um tio que vivia perto de casa, em Belém, onde morávamos naquela época. Estávamos voltando para casa a pé quando um amigo da família nos viu e nos acompanhou em um trator. Não estávamos no caminho principal, mas em outro que nos levaria mais rápido para casa. Era um caminho solitário que eu não conhecia, que seguia ao lado de um canal de irrigação. O caminho parecia seguir por ambos os lados do canal e tomamos o lado direito. Começava a anoitecer e, ao longe, vimos algumas paredes de madeira como de uma construção muito velha. Avançamos aproximadamente 500 metros quando, de repente, do nada, ouvimos um sino. Ali, mais à frente, apareceu um senhor com um carrinho de verduras. Era alto e pálido, e nos pareceu estranho que estivesse vestido de preto. Parecia que nos chamava, mais precisamente a mim ou as minhas irmãs, mas minha tia nos disse calmamente para não nos aproximarmos. Já estávamos quase chegando às paredes de madeira que havíamos visto. Agora dava para ver que eram ruínas. O vendedor se adiantou e entrou nelas, perdendo-se de vista. Minha mãe e o amigo da família decidiram segui-lo para ver se ele não estava escondido lá. Mas quando chegaram, ele não estava mais ali. Atrás das paredes não havia nada, e depois só havia um campo grande arado. Não havia como aquele homem ter desaparecido. Continuamos caminhando confusas, sem saber onde aquele senhor poderia estar, e fora isso também começou a chover. Já eram 6 da tarde e o caminho começou a ficar muito lamacento. Não percebemos quando minha irmã ficou para trás, amarrando os cadarços e tirando o excesso de lama dos sapatos, mas quando não ouvimos seus passos, voltamos correndo para procurá-la. Não sei se acreditarão no que vi, mas vimos voando quase sobre ela, muito perto,
um pássaro enorme, do tamanho de uma pessoa, que parecia se preparar para levá-la. Gritamos e pedimos que ela corresse, e ela fez isso imediatamente, enquanto o pássaro voou muito perto do chão, para depois se elevar e desaparecer rapidamente entre as copas das árvores ao longe. Estávamos cada vez com mais medo, ainda mais porque o amigo da família disse que não podia seguir em frente. Ele tinha que voltar e seguir pelo outro lado do canal com o trator. Nos despedimos e apressamos o passo. Tínhamos que passar por uma fila de aproximadamente 100 pinheiros ao lado do caminho. Quando começamos a passá-los, notamos que sobre a terra arada ao longe havia uma colcha branca com listras amarelas estendida no chão. Quando chegamos a ela, minha mãe se aproximou com um galho para movê-la, para ver o que havia debaixo dela, o que estava cobrindo. Quando a tocou, foi como se a colcha começasse a se mover. Começou a se formar algo debaixo dela. Era como se estivesse cobrindo uma pessoa ou um corpo. Lembro bem que saímos correndo todas e que minha avó não parava de gritar para rezarmos. Corríamos porque acreditávamos que havíamos encontrado um morto, mas minha irmã gritou em algum momento que alguém vinha atrás de nós coberto por aquela manta. Parecia que o vento a deslizava entre os pinheiros. Corremos até não podermos mais, começamos a rezar e continuamos assim. Ao longe, por onde íamos passar, vimos algo de novo. Era aquele homem, o vendedor de verdura. Desta vez ele não fazia nada além de nos observar, parado ali. Ficamos paralisadas. Entre aquelas nuvens de chuva, de repente o sol apareceu, os últimos raios do dia, e como se isso nos protegesse, aquele homem se moveu entre os galhos para se esconder deles, e assim o perdemos de vista. Nunca mais o vimos ou algo parecido. Algo nos fez sentir que estávamos a salvo, que aquele senhor já não estava mais lá, e seguimos nosso caminho até nossa casa. Mais adiante, em uma plantação, encontramos um conhecido a quem contamos o que acabávamos de ver. Ele disse que já tinha ouvido coisas parecidas que aconteciam naquele caminho, muito tarde da noite ou em dias de chuva como aquele, quando não havia sol. Levei cerca de 5 anos para poder dormir sem ter um pesadelo, sem ver aquele homem em meus sonhos. Hoje já estou beirando os 50 anos e já posso contar apenas como uma lembrança ruim, como um episódio aterrorizante e nada mais. Sei que muitas pessoas podem não acreditar em mim, mas todos nós que vivemos aquilo lembramos bem. Sabemos que é verdade. Sei também que aqui haverá pessoas que podem me entender, pessoas que já viveram um encontro paranormal. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Para entender a minha história, você precisa saber um pouco sobre as leis de invasão de propriedade em meu país. Basicamente, nós não temos leis desse tipo, desde que você seja respeitoso e não cause danos. Você pode caminhar por qualquer colina que quiser, e no meu caso, acampar em qualquer praia de sua escolha, desde que, quando sair, o local esteja como o encontrou. Eu adorava acampar quando era pequeno. Minha família acampava várias vezes por ano com um grande grupo de amigos. Em média, éramos cerca de 10 ao mesmo tempo, o que era um desafio, já que sempre íamos para uma praia muito remota na costa. A maioria das vezes não estávamos sozinhos. Sempre havia iates ancorados na praia com pessoas dentro deles e outros campistas espalhados pela praia. A maioria deles também tinha crianças ou adolescentes. Então não era uma cena de festa selvagem. Era muito mais um destino de férias informal para famílias. Havia até um pequeno prédio com banheiros e chuveiros instalados nas proximidades. Embora fosse no meio do nada, acho que o conselho local deve ter se cansado de pessoas fazendo suas necessidades em qualquer lugar por lá. Fizemos uma viagem na primavera de 2010. Sou péssimo com datas, mas sei disso porque adotei minha cachorra no mesmo ano.
Deixe-me falar um pouco sobre ela. A parmesão chegou até mim com 1 ano e meio e havia sido resgatada de uma situação de briga de cães. Não temos certeza de que raça ela é. Sei que tem uma mistura de Rottweiler. Ela é uma cadela de temperamento maravilhosamente bom com pessoas e a maioria dos cães, mas você absolutamente não deve ameaçá-la. Ela não vai deixar barato. Então, na época dessa viagem de acampamento, eu já tinha a parmesão há alguns meses. Ela nunca havia acampado conosco antes, mas, para a minha família, cães vão em viagens de acampamento. Então, quando todos nós entramos no carro, ela veio junto. Inusitadamente, nenhum dos amigos da família pôde ir. Então era apenas eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, mas eu não me importei. Não era muito apegado aos outros garotos. Preferia brincar com minha cachorra e ainda tinha minha irmã. A viagem levou quase 8 horas e, como saímos um pouco mais tarde, chegamos ao pôr do sol. Não é um bom momento para montar uma barraca, mas esperávamos encontrar outros campistas já instalados e a praia iluminada por fogueiras. No entanto, a praia estava vazia. Apesar disso, meus pais começaram a tirar as coisas do carro e tentar montar a barraca. Eles nos pediram para pegar algumas das sacolas mais leves no porta-malas. Eu abaixei a janela do carro para a parmesão antes de sair, porque estava bastante quente para aquela época do ano. Além disso, estávamos mexendo no escuro em uma praia no meio do nada. Não podia soltá-la. A única estrada que levava a essa praia era circular e tinha uma ponte sobre a água, o que significava que você poderia basicamente circular a praia em oval se quisesse. Depois de uns 20 minutos do meu pai tentando pregar a barraca na areia, minha mãe perguntou se ele tinha visto aquele carro passar. Ele passou algumas vezes. Meu pai meio que a ignorou. Ele é assim. Não sei se ele disse algo de volta para ela, mas depois de mais alguns minutos, um carro parou ao lado do nosso na estrada e alguém saiu. Estava a uns 10 metros de nós e a luz era bem fraca, exceto pelas lanternas. Não esperávamos ver mais ninguém ali naquele ponto, e acho que minha mãe disse que devia ser um segurança. Não sei por que uma praia aleatória teria segurança. Acho que ela queria dizer algo como a Organização de Proteção da Vida Selvagem ou algo assim, já que eles ocasionalmente fazem inspeções. O homem estava andando de forma bem desajeitada. Ele devia estar bêbado ou drogado porque andava com dificuldade. Não havia a menor chance desse cara estar sóbrio. Não é uma descoberta incomum ver um viciado, mas é raro vê-los em locais remotos. Quando ele entrou no alcance da lanterna, percebemos que ele estava carregando uma faca grande, de pelo menos 40 centímetros. Eu era pequeno na época, então talvez minha noção de escala estivesse errada. Eu não gosto muito do meu pai devido a alguns problemas, mas dou crédito a ele porque assim que viu isso, levantou-se imediatamente, segurando o martelo de acampamento e nos colocando atrás dele. O homem começou a gritar loucamente para nós que não podíamos acampar ali e ele só estava nos avisando. Meu pai inicialmente tentou ser um pouco discreto com o cara e disse que tudo bem, que iríamos embora, mas isso não funcionou. Ele continuava se aproximando. Meu pai começou a gritar e o homem gritava de volta. Minha irmã estava chorando. Eu me lembro de tremer. Eu estava absolutamente aterrorizado, como qualquer um estaria nessa situação. Aquele cara estava se aproximando e nunca na vida vi um olhar tão mau quanto o daquele homem. Parecia que esse cara queria matar alguém naquela noite e não terminaria até conseguir. Mas não foi isso que aconteceu. Em meio ao escuro, quase sem que percebêssemos, Parmesão pegou ele pelo braço e mordeu com força. Após soltar o braço, ela pulou e mordeu ele no ombro. Ele deixou cair a faca, já que estava no braço que ela mordeu. Ele chutou ela, socou e eventualmente soltou. Ele pegou a faca da areia e correu de volta para o carro e foi embora, e a Parmesão não o seguiu. Rapidamente reunimos nossas coisas e voltamos para o carro,
todos muito abalados com o incidente. Eu a examinei. Ela estava bem, mas a janela do carro estava muito mais aberta do que eu havia deixado. Acreditamos que, quando a gritaria começou, ela deve ter colocado as patas na abertura que deixei para ela, já que era um carro antigo com janelas manuais. Achamos que ela deve ter conseguido empurrar com as patas para abrir mais e se espremer para sair. Mas esse não é o fim da história. Todos estávamos bem assustados e, como estávamos com o cachorro, não podíamos reservar um hotel para a noite. Meus pais decidiram dirigir de volta para casa para que pudéssemos nos sentir seguros, mas primeiro tinham que ir à cidade mais próxima para abastecer, pois estávamos com pouco combustível. Eu passei o tempo tentando limpar a parmesão um pouco. Sempre amei cães, mas o que ela fez por mim naquele dia me deixou impressionado. Quando chegamos à cidade, encontramos um posto de gasolina, mas parecia fechado. Meu pai dirigiu mais perto para ver melhor a placa. Minha mãe perguntou o que ele estava fazendo e ele disse que estava tentando ver quando iriam abrir. Meu coração afundou. Estacionado no canto atrás de uma van, estava o homem que encontramos na praia. Ele estava sentado no carro dele, usando um papel higiênico para limpar o braço. Parecia muito ruim. Sem parar para reabastecer ou procurar em qualquer outro lugar na cidade, meu pai saiu imediatamente dali. Ele decidiu ir para a próxima cidade, mas essa situação logo mudou. A próxima cidade ficava a 100 quilômetros de distância e não tínhamos combustível suficiente para isso. Percebemos enquanto começávamos a dirigir que íamos ficar sem combustível. Tudo bem, disse meu pai. Temos cobertura. Eles virão nos rebocar ou pelo menos levar-nos a algum lugar aceitável para passar a noite. Depois de dirigir por uns 5 minutos, luzes surgiram atrás de nós. Era o mesmo carro que o homem estava dirigindo e ele estava nos seguindo. Ele deve ter percebido que estávamos com pouco combustível. A próxima meia hora foi uma das piores da minha vida. Eu tive um colapso completo, assim como todos nós, na verdade. Eu podia ver que meus pais estavam tentando manter a calma para não nos assustar, mas não éramos crianças pequenas. Todos tínhamos pelo menos 10 anos e sabíamos o quão perigosa era a situação. Meu pai desligou o rádio e o homem nos seguiu por 80 quilômetros antes de pegar outra estrada. Nosso medidor de combustível estava no vermelho. Estávamos praticamente dirigindo por um milagre divino. Eu não acredito muito em Deus, mas se Ele existe, definitivamente foi um dos milagres dele. Conseguimos encontrar um posto de gasolina e enchemos o tanque antes de dirigir o resto do caminho para casa.